da gente, né? Glória a Deus. Bom demais ver o rostinho de vocês, ver que vocês estão bem, né? Trabalhando e caminhando, né? Dentro do contexto que nós estamos vivendo. Glória a Deus, irmãos. Hoje cedo, irmãos, foi uma bênção o culto. Parece que todo mundo resolveu vir hoje cedo, né? Veio um monte de gente, mas é assim mesmo. Ameaçou uma chuvinha, que vai chover, né? Às vezes você fala, vou ficar quieto hoje, não é? Mas é assim mesmo. Glória a Deus, nós estamos aqui e vamos ler a palavra e compartilhar com vocês um pouquinho daquilo que Deus tem me dado graça e privilégio de receber, não é? Porque se o que eu vou pregar, o que eu vou falar, não impactou primeiro a minha vida, não vai acontecer nada na vida de vocês. Nada. É mais uma boa palestra, uma boa palavra, não é? Na quarta-feira, irmãos, nós estamos estudando sobre a batalha espiritual e tem sido maravilhoso, caindo por terra alguns misticismos que nós aprendemos no decorrer da história, vindo desse movimento que não tem só coisa ruim, de batalha espiritual, que começou há mais ou menos 30 anos atrás, mas que foi se adequando em algumas mitologias pagãs. Elas foram devagarzinho colocadas como o demônio da cachoeira, o demônio. Não é que não tem um demônio quando você está na cachoeira lá fazendo de passo, que não tem lá com você. O demônio da esquina, o demônio da AIDS, o demônio da asfalto, o demônio, né? Não é que não tenha demônios que atuam, né? Mas isso é uma mitologia pagã, não é bíblica, né? Não que o diabo não atua nessas coisas, né? Mas não existe um demônio da AIDS, um demônio da prostituição. Todos os demônios, o que precisarem de fazer, eles têm uma mente só, a mente do líder deles: matar, roubar e destruir. Dentro disso, irmãos, eles fazem, né, dentro da hierarquia deles que tem, e nós estamos estudando. Eu tenho estudado o livro de Marcos esses dias, e nós, na quarta-feira, nós começamos a falar em Marcos capítulo 5, do 1 até o 20, paramos no meio, aonde aqueles demônios que Jesus mandou para os povos, eles fizeram 3 coisas. Eles primeiro identificaram quem era Jesus, depois eles fizeram uma pergunta para Jesus, depois eles fizeram 3 pedidos para Jesus. Nós paramos nisso e estamos crescendo, tem sido bênção. E aí, hoje, cedo eu falei, vou falar agora, em Marcos do 21 ao 24 em diante, não é? No texto anterior, foi aquele texto que Jesus então expulsa uma legião de demônios na região de Gadara ou Gesara, nas terras de Decápolis, na margem do rio, né? E antes disso tinha acontecido o quê? Aquela travessia que veio a tempestade, não é? Jesus estava no meio do barco, eles acordaram ele, um dos relatos. E aí, irmãos, nós vamos conversar agora sobre do versículo 21 em diante. E o texto que nós começamos a estudar, como eu disse na quarta-feira, sobre a parte espiritual, né? Ele vai até o versículo 20, que nós vamos usar. Já estudamos algumas coisas, e hoje nós vamos começar a falar do 21 em diante. Hoje cedo eu falei até uma parte, vou tentar falar até a mesma parte aqui, trazendo toda a informação do contexto, da história, dos detalhes, não é? Que não é só pegar o texto, porque o texto tem um contexto, tem um versículo, um texto, um contexto, uma história, tem a Bíblia, ainda tem Deus, o Espírito Santo, e tem também os nossos ranços do dia a dia, não é? Que às vezes a gente entende a Bíblia, ou quer entender a Bíblia baseada na minha experiência, nas minhas alegrias ou decepções, não é? Naquela parte do versículo, nós vamos estudar 21 para frente,
O objetivo é de mostrar, né, o poder, a majestade de Jesus e particularmente sua misericórdia para com a raça humana caída e miserável. Então o propósito do 21 para cá é mostrar o poder. Todo o livro de Marcos mostra o lado de Jesus como poderoso, não é? A magnitude dele, ele como Filho do Deus Altíssimo. E nessa parte aqui específico, ele está mostrando, não é, narrando sobre o poder, a majestade, a magnitude, particularmente sua misericórdia com a raça humana que é caída e miserável. Então Marcos dá ênfase à fé e no papel da fé, irmãos, em Jesus, como a fé pode ser testada e também crescida. Ela pode crescer, do mesmo tanto que ela pode ser testada, não é? Provada, ela também pode crescer, desenvolver a vossa salvação com temor e tremor, não é? A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Ele mostra também, irmãos, como Jesus sustenta, dentro do versículo 21 até o 43, primeiro até o 24, né? Ele mostra como Jesus sustenta a fé daqueles que o buscam de todo o coração. Então é claro, como Jesus sustenta a fé daquele que busca Ele de todo o coração. Mas isso é todo filho de Deus. Não, nem todo filho de Deus busca o Senhor de todo o coração. Não se entregou para o Senhor como Senhor, ou como Salvador, que é passaporte para o céu, mas não como Senhor, que é dono. O dono é que decide, né? Só para recapitular, Marcos, até chegar no versículo 5, ele registra várias curas que Jesus realizou. Por exemplo, a cura da sogra de Pedro. Alguns dizem na brincadeira, porque foi aí que foi o problema de ter crucificado Jesus. Ele foi curar a sogra de Pedro, e chegou, negócio de sogra é um problema, né? A cura da sogra de Pedro em Cafarnaum. Outro detalhe, isso antes do capítulo 5, nós estamos estudando. Naquele mesmo dia, Marcos diz que Jesus curou muitos outros doentes. Também Marcos narra que a cura de um leproso em uma daquelas vilas da Galiléia. E também Marcos fala da famosa cura do paralítico conduzido por 4 homens na cidade de Cafarnaum. Ele chegou, não tinha como, aí subiu, abriu o telhado. Ainda Marcos, depois, na mesma cidade, Marcos diz que na sinagoga Jesus curou um homem que tinha uma mão ressequida, lembra? E também, antes do versículo do capítulo 5, Marcos registra que Jesus curou muitas pessoas nas margens do mar da Galiléia, o lago de Genezaré. É porque, irmãos, é muito grande, você não vê o outro lado, tem também vento, onda. Uns chamam de mar da Galiléia, o lago de Genezaré. Então, irmãos, a gente chega agora no versículo 21, não é? E no versículo 21 aqui em diante, Marcos registra a primeira ressurreição que Cristo teria feito. Foi a primeira ressurreição. Marcos então registra que é a ressurreição da filha de um homem chamado Jairo, não é? Ao mesmo tempo que Jesus cura, meio que junto, uma mulher que padecia com uma hemorragia, que é um fluxo de sangue contínuo. Olha que interessante, Marcos narra as 2 histórias, uma dentro da outra, porque foi indo que ele deparou com essa mulher, a mulher deparou com ele. Outra coisa interessante, o objetivo, eu estou dando entendimento do contexto, do texto, do histórico, para depois a gente entrar nos detalhes. E o objetivo que Marcos insere
a cura da mulher, né, que tinha uma hemorragia dentro do quadro, da cura da filha de Lázaro, é explicar por que Jesus se demorou para curar a filha de Lázaro, sendo que no final não era mais para curar, e sim para ressuscitar. Por isso que nós vamos entender o porquê que ele como que põe essa história junto, porque uma tem a ver com a outra, o detalhe final. Porque até Jesus chegar na casa de Jairo, irmãos, várias coisas aconteceram pelo caminho. Que meio que atrapalharam Jesus de chegar no tempo que ele deveria chegar, não é? Por exemplo, só para informação, a distância entre Gesar, o Gadá, ou até os Gadarenos, os Gerasenos, não é? Até Cafarnaum era mais ou menos 130 quilômetros, 113 quilômetros, e gastava de barco mais ou menos 2 horas, fora aquilo que tinha que andar ainda, não é? Vamos ler o texto para a gente então começar a entrar nos detalhes. Diz aqui no versículo 21, a partir do versículo 21: tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o prostrar-se a seus pés, insistentemente lhe suplicou: minha filha está à morte, venha e ponha as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Diz o texto: grande multidão seguia comprimindo. Esse episódio, irmão, aconteceu no dia seguinte, ou um dia depois, em que Jesus tinha expulsado uma legião de demônios na região de Gadara e de Gesar. Quando ele se embarcou depois da tempestade, né, já veio aquele endemoniado. Na quarta-feira eu expliquei detalhes, por que ele saiu, da onde ele veio, por que ele era daquele jeito, né, aquela ira dele. Então esse episódio aconteceu um dia depois que ele tinha expulsado uma legião de demônios, quando subitamente, irmãos, ele é abordado por um homem chamado Lázaro. E Marcos descreve aqui do 21 para frente como sendo um dos chefes da sinagoga de Cafarnaum. O que significa isso? Todo mundo fala sobre isso, mas vamos entender. Jairo, juntamente com outros irmãos, que tomava conta. O que significava ele ser o chefe? Uma pessoa importante. Jairo, juntamente com outros, tomava conta da organização da sinagoga, discutia e decidia a respeito da liturgia que deveria ser seguida nos sábados, e o texto da lei que era para ser lido. Um detalhe que não fala aqui no texto, em nenhum dos evangelhos, que Jairo, ele era fariseu ou não diz. Talvez ele era fariseu, mas tem outro detalhe também que não é falado muito, e eu preciso trazer informação para vocês. Mesmo que não fosse, leigos podiam ser responsáveis. Claro que fariseus, né, que participavam de lá, reconhecidos, né, poderiam ser responsáveis pelo ensino e leitura feita na sinagoga. Então, Jairo não diz que ele era um fariseu, mas é quase 100% para que ele fosse um fariseu, porque ele era um líder, não é? Mas também leigos poderiam fazer isso. Vamos lá, Marcos diz que Jairo se aproximou de Jesus no meio da multidão e se ajoelhou diante de Jesus com um pedido.
Imagina, vamos entender, está uma multidão, Jesus ali, aquele tumulto, e Lázaro então, de frente dele, no meio da multidão, ajoelha. Não foi assim, estava todo mundo lá, Jesus estava lá, ele veio e falou: ei Jesus, Jesus vira, e não, foi daquele tumulto, irmãos, aquele tumulto, não é? O texto diz assim, versículo 22, e eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Lázaro, e viu, Jairo. Se eu falar Lázaro, você sabe pesado, né? E vendo, prostrou-se aos seus pés. O interessante, irmão, que quando você estuda esse texto nos outros evangelhos, por exemplo, né, o interessante é que em Mateus, quando narra esse mesmo episódio, ele diz que Jairo o adorou, e Marcos diz que ele prostrou apenas. Se prostrar é uma coisa, adorar é outra. A gente prostra como uma suposta atitude de adoração, mas a gente prostra também o dinheiro, a gente prostra também o sexo, a gente prostra a tantas coisas. Então nós estamos adorando isso. Então Mateus fala que ele adorou, Marcos fala que ele apenas prostrou. Isso significa algo complicado, um judeu adorando um homem. Ou seja, um judeu só faria isso se ele acreditasse que aquele homem era o Messias, filho do Deus Altíssimo. Os judeus jamais, irmãos, eles não são essa fuleiragem que nós somos, não. Jamais ele se adora e se prostra diante de uma pessoa, se ele não entender que essa pessoa é de Deus, enviada de Deus, e no caso aqui, que ele era o Messias enviado. Se não, irmãos, um judeu jamais se curvaria diante de um homem, mesmo que ele fosse uma das maiores autoridades. Porque quando você estuda aqui com detalhe, você vê algo interessante. Ele não só entendeu e reconheceu no coração e creu que ele era Jesus, filho do Deus Altíssimo, como também que ele era judeu. Porque o problema para os judeus, que eles até hoje estão esperando o Messias, porque para eles o Messias vinha do meio deles, de uma família pobre, de uma família carpinteira. É complicado, irmãos. De repente o Salvador nasceu na sua casa, seu irmão. Mas ao fazer isso, o Jairo, ele estava mostrando que no seu coração, irmãos, no seu coração, ele cria que Jesus era o Messias prometido, mesmo sendo judeu. Era duas coisas complicadas. O judeu está esperando até hoje a vinda do Messias, a não ser os judeus messiânicos, né? Tem várias linhas também, não vou entrar nisso agora. Então, irmãos, de joelho, com uma atitude de adoração, ele suplica, porque a gente pode ajoelhar e fazer um monte de coisa. Por exemplo, você pode ajoelhar diante do Senhor e clamar, suplicar, orar, interceder, desabafar, murmurar. Tem gente que começa a murmurar, né? Somente chorar. Tem gente que briga com Deus, tem gente que conversa com Deus. Ele não. Ele ajoelhou e suplicou. Primeiro, adorar é dizer, é mesmo que dizer, se você olhar no original, você é maior do que eu, superior a mim, e na nossa linguagem você é o cara. Você é maior do que eu, superior a mim, isso é no original. E na nossa linguagem, bem casemiano, você é o cara. Não é? Mesmo que seja cara de pau, mas não é. E suplicar
é dizer: eu preciso da sua ajuda, só você pode me socorrer. Isso não é original. Então ele fez essas duas coisas. Primeiro, ele adorou, dizendo: você é maior do que eu. E um judeu dizer para um outro judeu: você é maior do que eu, não é? E superior a mim. É só se ele tivesse um convencimento vindo do coração de Deus, do coração dele, do Espírito. Do contrário, irmãos, jamais ele faria isso. Se não fosse uma coisa movida no Espírito dele, e ele também supriu. Como eu disse, nós podemos ajoelhar aí, né? E o texto diz que Jairo, com insistentemente, queria que Jesus fosse até a casa dele para impor as mãos sobre a filha dele, para ser salva, né? E viver. Marcos só nos diz uma coisa no versículo 22 sobre essa menina, que ela tinha 12 anos. Só, diz o texto assim: imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois ela tinha 12 anos. Ao contrário, Lucas acrescenta o detalhe que a menina era filha única de Jairo, embora Marcos não diz isso. Olha que interessante, não é? Marcos só diz que ela tinha 12 anos, estava muito enferma e estava morta. Provavelmente, irmãos, Jairo já havia esgotado, não é, todos os recursos que ele tinha com a medicina, e a filha não melhorava. Ele tentou, como todo pai. E irmãos, e quando a Bíblia diz aqui, que está à morte, se você pesquisar, você vai ver que isso significa, era uma questão de minutos ou hora para que alguém morresse. Se diz que morreu uma coisa, se diz que está doente é outra. Quando diz que estava à morte, era uma questão de minutos, ou segundos, ou horas, para que a pessoa morresse. Então Jairo pede então Jesus que venha à sua casa e põe as mãos sobre a menina. E o texto diz: para que seja salva e viverás. Gozado que não diz para que seja curada e viverás. A igreja moderna, a igreja, né, hoje, isso nas igrejas pentecostais, neopentecostais, e até igrejas também que são mais coerentes, virou uma prática do cristianismo moderno. Hoje, irmãos, a salvação em Jesus, a salvação em Jesus para a eternidade é um detalhe. Mas a cura de doença, do casamento, das finanças, dos sonhos, dos planos, da alma, psicológica, emocional, é que virou o ponto principal das pregações. Então, o entendimento, ou seja, o culto, eu vou explicar sobre isso. O culto, ele gira somente em torno dessas coisas, usando Jesus e o seu nome para realizá-las. Então, a salvação em Jesus, que inclui cura, libertação, restauração, não é? Porque tem gente que, eu sei que tem testemunho de gente que foi curado de AIDS, ficou um tempo e depois voltou e está vivendo vida. A cura física, ela não produz a salvação. Agora, a cura espiritual, que é para a vida eterna, ela pode levar você até a cura física ou não. Não é? Eu já fui evangelizar no hospital, e a pessoa falou comigo assim, com a ideia: Deus pode me curar? Eu falei: pode, nós vamos orar, meu irmão. Mas se Ele me curar, eu vou voltar a viver, continuar como homossexual, que eu gosto dessa vida. Falou assim, né? Então,
Acaba, irmãos, que a salvação tem mais a ver com o natural, aquilo que está aqui vai ficar, do que com o espiritual. Aí vem. Por isso, irmãos, que cada minuto o índice de suicídio tem aumentado assustadoramente. Porque a falta de entender o porquê que ele falou: vem, expõe as mãos sobre a minha filha, para que ela seja salva e viverá. É muito diferente para que ela seja curada e viverá. Porque tem muita gente que está curado, saudável, mas está igual zumbi morto espiritualmente. Eu sei de famílias, irmãos, que está todo mundo bem de saúde, até os velhos estão bem cuidados, todo mundo bem, não é que é isso, mas todo mundo bem fisicamente, e a família está vivendo um inferno espiritual. Porque o que move a nossa vida é o espiritual, é o nosso coração em Deus, e não o natural, não é? Aí, irmãos, vem o detalhe. Veja o que as pesquisas e a estatística mostra sobre o suicídio. De acordo com as pesquisas, passa da casa de milhões as pessoas que cometem suicídio anualmente. De acordo com a Folha de São Paulo, o suicídio tem sido o terceiro maior causador de morte entre os jovens. A União Mundial da Saúde destaca que o suicídio aumentou cerca de mais de 60% nos últimos 45 anos. Sabe por quê, irmão? Porque se a salvação resume em cura, libertação, restaurar casamento, curar o psicológico, curar as finanças e tal, tirar Jesus do foco e colocar ele em algo muito pequeno, irmãos. Muito pequeno. Ele veio para ser Senhor e Salvador, mas ele tem poder para curar e restaurar, não é? Mas curar e restaurar, irmão, vai ficar aqui. Alguém que foi para a guerra e perdeu uma perna no braço, quando ele chegar no céu, se ele aceitou o Senhor como Senhor, quem tem um filho tem a vida, se ele aceitou o filho, ele vai chegar lá e vai ter um corpo perfeito, irmão. Não é? A igreja, então, ela mudou o foco desse cristianismo moderno gospel. Mas isso não era o entendimento dos judeus daquela época sobre salvação e cura. Salvar para eles incluía cura, libertação, restauração, nova vida, retorno ao convívio da família e sociedade. Por exemplo, existem vários exemplos de Jesus curando e dizendo assim: a tua fé te salvou, vá e mostra ao sacerdote a cura do leproso. A tua fé te salvou, pega o teu leito e anda. A cura daquele cara que foi levado com os 4 amigos. A tua fé te salvou, vai para a tua casa com os leprosos, não é? Vai ter com sua família. A tua fé te salvou, vai e não peques mais a mulher samaritana. A tua fé te salvou, a tua fé te salvou, a tua fé te salvou. Porque a salvação dentro do plano de Deus é bem maior do que só levar você para o céu. Você tem que começar a viver a eternidade aqui na terra. Isso não vai livrar você de ter os mesmos problemas que o ímpio tem. O crente tem câncer, o ímpio também tem. O crente é assaltado, o ímpio também tem. No livro, isso começou lá, veio dos nossos pais, Adão e Eva, que entregou o governo, né? Ou seja, impõe as mãos sobre ela, que dessa forma, Jesus, eu entendo que ela vai ser salva e vai ser curada. Irmãos, talvez Jairo já deveria ter visto algum milagre de Jesus havia feito ali na cidade de Cafarnaum, né? Onde ele pôs as mãos sobre um doente e ele ficou curado. E aí ele então falou: olha, vá e por favor, insistentemente, põe a mão que ela vai ser salva e vai viver, e outra vai ser curada, não é? E ela vai viver.
era, irmãos, um pedido insistente de quem cria que Jesus era capaz e poderoso para fazer milagre. Não era, irmãos, um pedido de qualquer pessoa. Era um pedido de alguém que estava com o coração totalmente quebrantado, compungido e contrito. Que é claro que Jesus conhecia Lázaro, conhecia Jairo, sabia o que ele ia fazer, sabia o que estava no coração dele, mas o Senhor conseguiu, mesmo sendo Deus, discernir e ver que era um pedido diferente. É por isso que a gente pede, muitas vezes não recebe, porque a motivação do nosso coração é igual aquela mulher que quer que o marido converte para deixar de ser uma desgraça na vida dela. Ele é uma praga, ele bebe, ele briga, então o que ele converte para ele parar de ser uma praga? Não é para ele ser filho de Deus e ir para o céu com ela. Então a motivação está errada. A motivação é a salvação como cura, e não a salvação como um plano total. Não é? E em seguida, irmãos, acontece um relato, talvez um dos relatos mais simples da Bíblia, junto com aquele Jesus chorou. Não é? É a da vinda de Jesus, da segunda vinda de Jesus, na execução do seu ministério, ou na segunda vinda, no ministério de Jesus, na execução do seu ministério. Porque, irmãos, Jesus para ir de um lugar para o outro era uma luta. De repente, a Bíblia fala que Jesus foi com ele. Como assim? Não tem em outro lugar algo parecido? Jesus larga então ali às margens do mar, da cidade dos Gadarenos lá, Gesaro Gadara, na região de Decápolis, ali curando as pessoas. Ele simplesmente larga ali e segue aquele homem. Então, no ministério de Jesus é um dos relatos muito simples, Jesus larga então a multidão e simplesmente resolve atender o pedido daquele homem, porque Jesus distinguiu ou discerniu ali um pedido de fé e de alguém que de fato reconhecia quem ele era. Irmãos, nós às vezes acostumamos tanto com Jesus, irmão, que a gente esquece quem ele é quando a gente vai falar com ele. O tempo todo nós temos que reconhecer quem ele é. Ele é filho do Deus Altíssimo. Sem ele nada do que fez teria feito. Jesus então deixa a beira-mar e segue para a cidade, mas a multidão vai atrás. Diz o texto no final, versículo 24: grande multidão o seguia, comprimindo-o. Irmãos, naquele tempo não tinha segurança as celebridades, não. Há poucos dias foi uma pessoa pregar numa reunião de líderes, pastores, estava de uma igreja não tão grande, mas uma igreja antiga aqui em Belo Horizonte. Aí chegou com 5 pessoas, homens do lado, e só saiu de perto dele quando ele passou mais da metade da onde estavam os pastores para sentar na frente. Eles ficaram em pé lá atrás. Mas nessa época, irmão, vamos dizer, celebridade não tinha isso não, O pau comia, irmãos, e eles ficavam no meio da multidão, pressionados e sendo apertados. Tem que imaginar uma multidão sem nenhum controle, sedenta por cura e milagre, querendo aproximar e tocar em Jesus. Podemos dizer, irmão, que é uma cena horrível. Olha, irmãos,
Jesus entende tudo que eu vou falar. Nesse ponto, Jesus era muito ruim, né? Muito ruim, né? Sabe por quê? Ele era muito fraco. Ele tinha 12 discípulos que andavam e ficavam com ele 24 horas. Que até então não entendia, questionavam, duvidavam da sua identidade, da sua divindade e do seu ministério messiânico. Equipe muito ruim, né? Nesse ponto ele não tinha uma equipe boa, até que eles foram transformados. Mas era uma situação terrível, irmão. Uma multidão sem controle, sedenta por curas e milagres, todos querendo aproximar e tocar em Jesus, não é? Jesus então estava com uma certa pressa, porque o pedido de Jairo era urgente, irmãos. Ele precisava de chegar lá, porque Jairo tinha dito para Jesus: minha filha está à morte. Qualquer minuto, segundo, ela não dá tempo, né? Jesus então vai apressadamente, vencendo a multidão, mas a multidão continua apertando. Irmãos, no ministério de Jesus não foi diferente da nossa vida. Jesus tinha que vencer a multidão. Nós também, irmão. A multidão do dinheiro, às vezes, que é o problema, ou do sexo, da pornografia, a multidão do problema do casamento, a multidão, vários tipos de multidão. Cada um tem uma mais multidão, irmão. Não é? Jesus também tinha que vencer, imagina. Ele querendo chegar, sai dali, querendo chegar, era 113 quilômetros, são 2 horas. E ele querendo chegar, e a multidão no coro dele, e imagina que situação terrível, irmãos, que Jesus está vivendo, né? Como eu disse, uma multidão sem controle, sedenta, irmãos, querendo, sabe por quê, irmãos? De repente é o seguinte, eu não sei se é o Filho de Deus, mas de repente alguns já tocaram nele e foram curados. Ele já curou pessoas. Então, se der certo, se você estivesse lá, irmão, eu estivesse lá, eu também estaria apertando para chegar em Jesus, irmão, até onde Jesus estivesse para tocar nele. E aí, irmãos, o texto agora diz que a ida de Jesus é subitamente interrompida por uma mulher enferma anônima. Uma mulher enferma anônima. De repente, irmãos, Jesus estava andando, foi subitamente interrompido. Não que ela parou na frente dele, mas ela veio por trás e tocou nele, ele parou. Porque hoje em dia é o seguinte: eu senti de Deus, Deus falou comigo, agora Deus não sentiu nada e nem está sabendo o que você está falando. Jesus sentiu que Deus é o poder e ela sentiu que foi curada. Mas hoje em dia não. A gente sente um monte de coisa, a gente fala um monte de coisa em nome de Deus, que Deus não está nem sabendo, não te falou nada, não sentiu nada. E aí então, naquele momento, Jesus já meio que atrasado, vencendo a multidão em volta dele, uma mulher toca nele. E Marcos diz que há 12 anos ela sofria de uma hemorragia, provavelmente pelos estudos era uterina, era uma hemorragia uterina, pelo pouco que a gente estuda. Ela era considerada impura pelas leis cerimoniais, embora nenhum dos 3 evangelistas, não é, ou dos evangelhos, digam isso. Nós sabemos pela lei de Moisés, que está registrado no Velho Testamento, que toda mulher com fluxo de sangue era impura. E tanto é que no seu período menstrual ela não podia participar do templo, tocar em ninguém. Onde ela sentava, ninguém podia sentar, ela tinha que ficar
isolada durante alguns dias, 3 de 7, porque contaminaria para o ato cerimonial qualquer que tivesse relacionamento ou toque, encostasse naquela mulher. Era muito sério. Então a situação dessa mulher com fluxo contínuo era terrível. Vamos dizer, ela era amaldiçoada, anátema, maldita. Mas ela vem então no meio da multidão e toca no Senhor. E aí, irmãos, ninguém falou para ele parar. Tanto é que os discípulos depois falaram: por que você está questionando? O povo te aperta e te empurra. E aí, irmãos, ele para e fala: quem me tocou? Olha que coisa maravilhosa. Por que, irmãos, que às vezes o Senhor não para para a gente? Porque nosso tempo é tão precioso que a gente não pode parar as coisas para poder tocar em Jesus, irmãos. E se ele parar, ele vai ficar esperando, porque você tem muita coisa para fazer. Você não tem tempo para vir na igreja, você não tem tempo para ir numa célula, você não tem tempo para... Igreja não salva, célula não salva. Quem salva é Jesus da cruz, irmãos. Mas quem instituiu a igreja, eu já cansei de falar, um carvão, ele só serve dentro do braseiro. Fora do braseiro quente ele queima, e fora do braseiro frio ele suja. Já viu que tem crente que está fora da igreja, você chega perto dele, ele te queima? Ou então ele te suja? Não é? Então, irmão, a situação dessa mulher era terrível, terrível, terrível. Essa mulher, irmãos, não participava mais dos cultos no templo de Jerusalém, onde havia o átrio das mulheres há muitos anos. Havia um lugar para as mulheres. Irmãos, ela quando andava, ela tinha que dizer impura, impura, para que ninguém tocasse nela ou esbarrasse nela. Mas ela, no meio da multidão, tocou em Jesus. E o Filho do Deus Altíssimo parou, virou as costas para a multidão, assim, e deu atenção para aquela que era a escória da sociedade. Era pior. Não foi ela que parou ele, no sentido de entrar na frente dele, não é? É diferente de Jairo, não é? Ela já estava há muito tempo afastada do convívio social e familiar. Por isso ela chegou por trás de Jesus e queria ficar anônima, porque ela sabia quem ela era e que ela era impura. Coisa tremenda. Jairo não. Jairo chegou de frente e abandonou. Ela sabia muito bem o lugar dela. Por quê, irmãos? Que a gente tenta não ver essa multidão, e se vê, se toca, parece que Jesus não vê. O que está acontecendo, irmão? Não é? Jesus para atender uma mulher que era a escória, como para atender o principal da sinagoga. Sabe por quê? Porque tanto o coração dele e o coração dela é que estava fazendo a diferença. Era o que estava no coração daquele homem como principal e daquela mulher como escória. Dois extremos. Fantástico, né? Por exemplo, ela não fez como Lázaro, Jairo, que chegou de frente a Jesus. Ele chegou de cabeça erguida, porque ele era o cara, vamos dizer. Ela queria ficar anônima, sem que ninguém soubesse. Olha que interessante. No coração dela, ela queria apenas que Jesus, ela cria que Jesus podia curar, porque ela ouviu a fama de Jesus, diz o
texto. Ou talvez ela tinha visto alguns milagres de Jesus. Então, irmãos, ela entendia que Jesus seria a solução para aquele mal que ela estava vivendo, aquela situação que ela padecia há 12 anos. Até porque, irmãos, o texto diz que ela tinha gastado, esgotado tudo o que possuía com os médicos, não é? O texto diz assim: e muito padeceram a mão de vários médicos, tendo despendido tudo que possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. O texto não diz, irmãos, pesquisando, ela é uma anônima, não diz se ela era uma viúva que tinha o dinheiro, se ela tinha herdado a herança, se era alguém de posse ou se era alguém pobre. Só diz que ela sofreu 12 anos, sofria, era um anônimo. Mas nós podemos entender que ela havia gastado, tudo que tinha, pagando os meios para tentar a cura, não é? O texto diz ainda que ela tinha, cada vez que ela ia no médico, vamos dizer, piorava a doença, ou seja, quanto mais ela ia nos médicos, piorava. Eu quero, irmão, deixar bem claro que eu sou de uma linha que eu creio e acredito que ir no médico, se cuidar, fazer check-up, é 100% espiritual e é totalmente carnal, estúpido e ignorante você não ir no médico. Quem vai no médico está caçando doença, né? Eu tenho um amigo que faleceu há 3 anos, da minha idade, 55 anos, e quando ele tinha 50 anos, falava com ele: olha, você não vai fazer exame de próstata, ou pelo menos um PSA, você não vai? Ele pegou o câncer de próstata, irmãos, e não durou 6 meses. Então, irmãos, não subestima. Primeira lei para você vencer o inimigo é não subestimar ele. Não subestima. Esse mundo, o poder do diabo, Deus tem mais poder, mas não dá crédito e moral e alimenta ele não, porque ele não brinca não, né? Interessante que Lucas, que era médico, acrescenta um pequeno detalhe. Aqui, irmãos, é uma linguagem médica e não uma linguagem, vamos dizer, de evangelística ou gospel. Lucas diz assim, como médico, que nenhum médico era capaz de curar. Lucas estava dizendo como médico, só ele. Olha que detalhe. Ele não estava dizendo aqui como um evangelista, né? Não, estava dizendo como médico. Nós temos muito uma linguagem cristã: oh glória, aleluia, está no fogo, está no azeite, oh glória. Às vezes a vida está uma desgraça. Quando falou outro não, está sem graça, está um inferno. E oh glória, aleluia, oh manto, oh terra de lecoba, manto de não sei o que, e tal e coisa. Eu fui criado medíssimo. Não foi que está errado ou está certo, não, né? Mas certo é você viver o que você está vivendo para Deus, não é? O interessante é que Lucas é o único evangelista, ou é o único evangelho, e o evangelista que é médico e faz essa declaração. Ele não falou assim que nenhum médico era capaz de salvá-lo. Olha que interessante. Mas ele falou para Jesus: vem, pois, as mãos, que ela vai ser salva, vai viver. Mas Lucas fala, olha que coisa fantástica, irmão, que entendimento. E Lucas fala, não, como médico, que nenhum médico podia curar, não salvar. Que o médico não salva, ele cura, se ele pode, não é? E ela creu que bastava tocar em Jesus, que ela ficaria curada. E aí, irmãos, semana que vem a gente continua descrevendo aqui nesse. Amém?
Glória a Deus. Deu para aprender? Principalmente esse detalhe. O evangelista fala, ou todos, fala que vem, põe as mãos que ela para ser salva e viverá. Mas o único médico fala, olha, nenhum médico podia curar. Nenhum médico era capaz de curar. Médico não salva, médico cura. Agora Jesus, ele salva e cura. Por isso que a salvação, ela é mais importante do que a cura. Porque a salvação, ela traz outras coisas, para você ter cura no casamento e tudo. Você sabe que tem pessoas que vão em todo curso de noivo, olha, casados para frente, casados para trás, aquele negócio, não sei como é que fala, curso de casado para sempre, para frente, para trás, sei lá, vai, é bênção. Eu acho que tem que ir nesse negócio tudo isso é bênção. Só que é o seguinte, vai em 10 mil e não é restaurado, não é curado. Sabe por quê, irmão? Porque aquilo que estava no coração daquele líder da sinagoga e que estava no coração daquela mulher, aquela escolha da sociedade, não está no coração daquele outro. Vai para ver se muda a mulher ou para ver se muda o marido, não para reconhecer que tem erro. E aí não tem cura. O que está no seu coração é que vai determinar se Jesus vai parar no meio do caminho que ele ia curar, depois ele ressuscitou essa menina ou não. Que o Senhor te abençoe e fique bem no seu lugar. Vamos orar. Glória a Deus, Deus louvor.